Bom dia, que a graça, a paz e o amor de Cristo seja com todas nós, com todos nós, amém? Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre esse tempo de prova e da necessidade que nós temos de buscar o Espírito Santo para podermos passar pelas provas. Lá em Efésios 4, verso 14 e 15, está escrito assim: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O Senhor pede a seu povo que desenvolva os talentos que lhes tem concedido. As faculdades mentais devem ser desenvolvidas no máximo. Devemos ser fortalecidos e enobrecidos mediante ao demorarmos nas verdades espirituais. Se a nossa mente se permitir ocupar-se quase que inteiramente as coisas frívolas e os negócios comuns da vida cotidiana, ela vai de acordo com as variáveis leis, vai se tornar débil, frívola, deficiente em poder espiritual. Estão juntamente diante de nós, ou melhor, estão justamente diante de nós tempos que irão provar o nosso coração e que os fracos na fé não resistirão à prova dos perigos. As grandes verdades da revelação devem ser estudadas cuidadosamente, pois todos teremos necessidade de um conhecimento inteligente da palavra de Deus. Irmãs, essa palavra inteligentemente da palavra de Deus, conhecimento inteligente, deve nos levar a meditar. Por que Deus esperou a sua serva em dizer um conhecimento inteligente da palavra de Deus? Nós sabemos que os fariseus, os saduceus, eram os guardadores da lei, eram o que hoje nós chamamos de crentes, né? Os religiosos da época. E eles conheciam a palavra, né? Os pergaminhos eles liam, eles estudavam, mas sabemos que eles não entenderam quando Jesus chegou. Eles não conseguiram compreender. Sabe por quê? Muitas vezes nós nos fixamos em fábulas que nós mesmos criamos do que estudamos. Eles não enxergavam na época o óbvio, porque era óbvio e simples de entender. E eles queriam que as coisas fossem mais complexas. Hoje nós estamos fazendo a mesma coisa. Estamos exatamente no tempo do fim. Cristo está às portas. O tempo está mostrando isso. A natureza está mostrando isso. A ação do homem está mostrando isso. Mas nós não estamos prestando atenção. Porque não estudamos as palavras de Deus com humildade, oração e simplicidade. Com inteligência. Mediante o estudo da Bíblia e a diária comunhão com Jesus, alcançaremos um ponto de vista claro, bem definido. A nossa responsabilidade é individual. A salvação é individual. E é nossa responsabilidade também buscar a força necessária para resistir os dias de prova e de tentação. Aqueles cuja vida está unida a Cristo por elos de oração será guardado pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação. Nós devemos dar atenção às coisas divinas nesse momento e não a coisas temporais. É claro que nós temos que nos preocupar com o nosso trabalho, com a nossa casa, com a nossa alimentação, mas
tudo isso deve ficar em segundo plano. Primeiro, a nossa comunhão com Deus. Quantas pessoas começam o ano bíblico, começam a leitura profética, começaram a jornada ou começam a jornada e desistem. Acham cansativo, chato, repetitivo, sem buscar realmente o conhecimento, sem entender que Deus está preparando o seu povo para ser suprido de poder do Espírito Santo em uma dose ampla para poder suportar as provas que estamos passando. Quando nós abandonamos o estudo da Palavra de Deus, quando nós abandonamos, em primeiro lugar, começar o dia buscando o Senhor, sabe o que acontece? A nossa inteligência nesse dia fica obturada, fica escura. Nós podemos, como Eva, sermos tentados facilmente, porque não estamos revestidas do poder do Espírito Santo. Estamos distraídos com os afazeres diários e não ouvimos bem cedinho pela manhã o Espírito Santo dizer: olha, esse é o caminho, andai por ele. Nós não pedimos a ele essa orientação. Estamos andando pelo caminho a soltos. Requer de nós, cristãos, que sejamos diligentes em examinar as Escrituras, lendo e relendo sempre as verdades da Palavra de Deus. Eu acho que eu já comentei aqui uma vez, conversando com a irmã Osneide, sobre o repetir a pré-jornada. Ela disse: é bom, irmã, é pelo ouvir, pela repetição que nós gravamos as coisas. É bom mesmo. E é verdade. Quantas vezes nós ouvimos uma determinada parte da Bíblia ou lemos e depois, em outra época, aquela mesma parte tem outro sentido para nós? Pela experiência da vida que estamos passando naquele momento ou pela que já passamos, compreendemos com mais clareza. Nós precisamos deixar de lado a preguiça, a falta de tempo, e sermos diligentes estudantes da palavra. Porque se não formos diligentes estudantes da palavra de Deus, não vamos receber o Espírito Santo. Porque ele não pode nos lembrar e atuar em nós se nós não temos capacitação da palavra de Deus para isso. Nós devemos, pela palavra de Deus, ser moldados a um caráter cristão. Nós precisamos buscar a palavra de Deus para não sermos cegados pelas doutrinas que estão aí pelo mundo. Nós precisamos compreender a palavra de Deus. Nós precisamos estudar sistematicamente a palavra de Deus, porque isso nos habilitará a viver sobre a terra dignamente, sem nos desviar pelos ventos de doutrinas. Nós não podemos seguir cegamente o que os outros dizem, por mais que sejam pessoas que nós achamos que estão cheias de conhecimento. A palavra diz que nós precisamos buscar conhecimento por nós próprios, porque a salvação é individual. Devemos lembrar do que Paulo disse: bem-aventurados de Bereia, porque enquanto eu falava, eles viam se de fato era assim. Muitas vezes nós confiamos no que um irmão, uma irmã, um pastor diz e nem sequer abrimos a Bíblia. Às vezes no púlpito comete-se um erro muito grande quando se diz: vamos ler João 3,16. Não se dá tempo do povo abrir a Bíblia e já se começa a ler lá no púlpito o verso, o capítulo que foi dito. Devemos, nesse momento, se não acharmos o capítulo, o versículo, dizer: momento, só por favor, estou procurando aqui, já vou achar. Claro que devemos também aprender a ter agilidade no abrir a Bíblia, mas devemos acompanhar a leitura feita lá na frente. Se for citado algum verso, algum livro,
inspirado, que seja dito qual o livro, em qual página. Eu sempre pergunto. Às vezes o orador não comenta, esquece de comentar ou comenta muito rápido. Eu levanto a mão e digo, por favor, qual o livro, qual o capítulo? E anoto o livro e o capítulo, para quando chegar em casa, ver se de fato é aquilo que está escrito no livro inspirado. Desconfiança do orador, da oradora? Não, porque nós somos humanos e nos equivocamos, e às vezes não está. Eu posso me equivocar muitas vezes, já aconteceu na jornada, de algumas vezes ter algum detalhe, e a irmã Raquel, a irmã Ruth, foi trocado o verso, ou então esqueceu da música, ou colocou o mesmo capítulo do livro. Esse ano já aconteceu. Eu já coloquei de propósito por causa da questão da Bíblia, mas já aconteceu também. Nós temos que verificar por nós mesmos. Temos que estar vigilantes. Nossa adoração a Deus, nossa fé em Deus não pode ser cega. Para que não mais sejamos como meninos, como meninas, digamos também assim, agitadas de um lado para outro, levadas e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios 4, 14, 15. Que o Espírito Santo, nesse tempo de provas, possa nos guiar na boa leitura da palavra de Deus, na busca por conhecimento, na busca por revestimento do Espírito de Deus e no conhecimento pessoal, para que nós possamos defender a nossa fé, não pela palavra que aprendemos dos outros, mas pela nossa intimidade com Deus. Que Deus nos abençoe. Aguardo vocês no nosso próximo encontro. Amanhã vocês terão novamente o replay da pré-jornada, ok? Que Deus nos abençoe, que nós possamos crescer em graça. Amém? Até lá.